Muito bom dia, meus irmãos e ouvintes. Que alegria poder acordar com nossas forças revigoradas e as misericórdias do Senhor renovadas sobre nós. Exaltado seja o nosso grande Deus. Amados, quero convidá-los a abrir a palavra de Deus comigo em Isaías 55, versículos 6 e 7, que diz assim: Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Que Deus abençoe a sua palavra lida em nossas vidas. Vamos orar, queridos. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado seja o Senhor por sua grandeza e majestade. Só o Senhor é merecedor da nossa adoração. Obrigado por mais este dia este criado pelo Senhor para o nosso viver. Pai querido, nos ajude a viver este dia de conformidade com Tua vontade. Ajuda-nos a vencer as tentações deste dia e que possamos, através de nosso proceder, testemunhar do Teu Evangelho, do Teu amor, àqueles que ainda não Te conhecem. Pois é no nome santo do Senhor Jesus, o nosso Salvador, que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém, amém e amém, Senhor. Tu és santo, Tu és santo, Tu és forte, Tu és forte, Tu és digno Tu és digno de meu louvor. de meu louvor. Vou seguir-te, Vou seguir-te, vou ouvir-te, vou ouvir-te, vou amar-te vou amar-te em meu viver. em meu viver. Hoje eu Meu Senhor, és o Rei dos Reis, poderoso Deus, és o Criador, és Emmanuel, amado, príncipe da paz, da Senhor. Hoje eu Tu és minha solução, reinarei sempre perto. Tu és louvado de tudo,
Bom dia a todos, na graça maravilhosa do Senhor Jesus. Que o amor, que a bondade, que a misericórdia do Senhor esteja no teu coração nesta manhã e em todo este dia. Quero compartilhar com os irmãos a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, os versículos 11 a 13, que diz: Portanto, lembrem-se que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Como é maravilhoso, Senhor, conhecer a tua palavra. Lê-la, ó Deus, e te pedimos que aplica ela ao nosso coração pela tua bondade, pela mediação do teu Santo Espírito, meu Pai. Aplica, ó Deus, ativando a nossa mente para compreendermos mais e mais a tua vontade. Ó Deus, ensina-nos, porque precisamos ouvir da tua voz, meu Pai, a tua vontade para a nossa vida. Te pedimos, meu Pai, que abençoa-nos em nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, irmãs e ouvintes, quero compartilhar, à luz desse texto, sobre o tema: a cruz de Cristo nos aproxima de Deus. Charles Spurgeon, escrevendo nesse texto, ou pregando nesse texto, ele traz um tema maravilhoso: a nossa gloriosa transformação. Porque, irmãos, o texto diz que nós não éramos povo de Deus, não éramos filhos de Deus. Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, versículo 26, diz: todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Todos pecaram e carecem da graça de Deus. Romanos 6, 23 também, Paulo escrevendo aos irmãos de Roma, ele diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Irmãos, a nossa situação era terrível. Estávamos mortos nos nossos delitos, pecados e miséria. Estávamos longe de Deus, condenados à morte eterna. Vivíamos separados, distantes de Deus, mas agora, porém, em Cristo Jesus, fomos aproximados de Deus como seu povo. Antes estávamos mortos e distantes, agora estamos vivos, vivos espiritualmente. Como filhos de Deus, somos filhos de Abraão, pai de todo aquele que tem fé em Jesus. Deus, em Cristo Jesus, nos fez seus sacerdotes. Oferecemos a Deus sacrifícios. A palavra de Deus diz, irmãos, que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de transmitirmos as verdades daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em Cristo, irmãos, nós somos aproximados de Deus. Agora nós temos, através da morte e ressurreição de Cristo, vida e vida eterna. Nós temos uma nova vida, somos nova criatura. A Bíblia diz que quando estamos em Cristo somos nova criatura e as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas todas as coisas.
quando olhamos para a palavra de Deus, e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas todas as coisas. 2 Coríntios 5,17. Assim, irmãos, nós estamos próximos de Deus, adoramos a Ele, que é o resultado dessa comunhão que temos em Deus através de Cristo. Paulo, escrevendo aos Romanos ainda, no capítulo 5, versículo 1, ele diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo, aquele que morreu e aquele que ressuscitou e aquele que está à direita de Deus e que intercede por nós e que nos levará para estar aonde Ele está, junto ao Deus soberano. Mas também, irmãos, a palavra de Deus em Romanos 5, 8, diz por que realmente através de Cristo nós somos aproximados com Ele. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Se o pecado nos afastava de Deus, se estávamos mortos, longe de Deus, Cristo, pregado naquela cruz, morrendo, derramando o seu sangue, Ele, com a sua morte e a sua ressurreição, Ele matou a morte e Ele nos deu vida. A morte de Cristo nos deu vida e estamos juntos de Deus, próximos de Deus, somos filhos de Deus. E essa aproximação só foi possível porque Cristo foi o nosso substituto na cruz. Cristo pagou os nossos pecados. Agora, Ele está à destra de Deus e Ele está aguardando a ordem do Pai, naquele dia maravilhoso que virá buscar os seus, no qual ouviremos aquela palavra abençoadora: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde antes da fundação do mundo. Mas também, irmãos, tem uma outra palavra que é tão dura e que muitos vão ouvir, e que não seja esta a voz que nós queríamos ouvir. Ide, malditos, para o fogo do inferno, onde está preparado para o diabo e os seus anjos. Irmãos, quem aceita Cristo está livre do inferno. Quem aceita Cristo está com a entrada garantida no céu, na presença de Deus. A palavra de Deus diz em João 3,16... porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual era, irmãos, a nossa situação? Terrível, longe de Deus. Como é agora? Perto de Deus, aproximados de Deus, através de Cristo Jesus. Que esta palavra, irmãos, possa nos fazer lembrar que um dia Jesus foi pendurado naquela cruz, pregado naquela cruz, derramou sangue inocente para aqueles que não eram inocentes, para os pecadores. Se fez pecado sem ter pecado. Por causa da nossa vida pecaminosa, Deus traz Jesus para nos substituir e nos dar vida e vida eterna. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te abençoe fortemente, que você possa lembrar sempre que Cristo morreu em teu, no meu lugar, no nosso lugar, para nos dar vida e vida eterna. Amém? Seu amor é forte, insuperável, é o Rei da Glória.
fez por mim. Quem traz a ordem em meio ao caos, que faz do órfão um filho e filha, é o Rei da Glória, é o Rei da Glória. E quem governa com a justiça, és como o sol, tua face brilha, é o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, Santo, Santo, Santo. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar. Pai, obrigado pela reflexão desta manhã. É verdade que todos nós estávamos perdidos neste mundo, sem vida e sem direção, mas o sacrifício que o Senhor fez ali na cruz do Calvário nos trouxe a vida e nos mostrou o caminho a seguir, que é Cristo Jesus. Ajuda-nos nessa caminhada que não é fácil. Nós dependemos totalmente de Ti. Fica conosco no decorrer deste dia e nos abençoe a todos os ouvintes do Manhãs com Deus. No nome santo e poderoso do Senhor Jesus é que nós oramos e agradecemos ao Senhor com o perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor. Amém. Amém.